Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 36. É um salmo de Davi. Eu vou ler na NVT e dar uma lida também na Bíblia que é mais comum à igreja, a ARA. E assim seguimos. Salmo 36. É um salmo de Davi. Eu vou ler inteiro. Na NVT. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. Mesmo à noite, trama maldades. Suas ações nunca são boas, e não se esforça para fugir do mal. Mas teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. A tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. Tu os alimenta com fartura de tua casa e deixa que bebam de teu rio de delícias. Pois é a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama o teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Até aqui. Vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço, Pai, por estarmos aqui. Eu peço que o Senhor nos abençoe hoje e que o Senhor possa, através da tua palavra, nos ministrar ao nosso coração. Tem misericórdia, Senhor, e que teu Espírito Santo possa trabalhar em cada professor na escola dominical. Abençoa as outras salas e abençoa as outras igrejas, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que eu peço. Amém. Irmãos, eu acho que a vida, acho que é comum aqui, todo mundo sabe o que significa, mas a vida é feita de escolhas, certo? É sempre uma escolha. Às vezes a maioria dessas escolhas que nós fazemos são escolhas simples. Às vezes quando você vai assistir Netflix, tem tanta coisa para você assistir que você não sabe o que você quer assistir. Às vezes é difícil até escolher qual streaming você vai ver, se é Netflix, ou se é o HBO, ou se é Disney. Às vezes a vida é difícil de escolher, você vai no restaurante, sabe, tem aquele cardápio gigante, você não sabe o que escolher. Se é comida japonesa, se é comida mexicana, se é comida brasileira, se é uma feijoada, ou se é pizza. Às vezes você tem que escolher o carro novo que você vai escolher, que você precisa. E você não sabe se você vai querer o carro completo, ou o carro mais simples, mas mais barato, ou se você vai querer aquele carro esportivo. Às vezes é a casa, às vezes é o emprego. São muitas escolhas que nós fazemos. E assim, normalmente as escolhas são entre duas coisas que você gosta, coisas boas, e simplesmente você tem que decidir o que fica melhor para você. Basta você decidir. Mas às vezes são escolhas que são, obviamente, uma muito ruim e uma escolha muito boa. São óbvias assim. Você não precisa parar para pensar muito. Eu tenho certeza que você já passou por esse dilema. E hoje esse salmo vai mostrar dois caminhos. Aqui vai ficar claramente óbvio qual que é o melhor caminho a ser seguido e qual que é o caminho que não devemos seguir. Na abertura com o Gilvan, ele falou sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne.
em Gálatas. E é basicamente isso que está acontecendo nesse salmo. E ele é um salmo de Davi. Ele é bem parecido com o Salmo 1, onde ele compara o ímpio e o justo. Só que aqui tem uma diferença ainda mais gritante. Ele está comparando o caminho do ímpio e o próprio Deus. Para ficar bem claro qual que é o melhor caminho a ser escolhido. Então a gente vai ver em duas partes basicamente. E nós vamos ler um pouco aqui. A gente vai rever alguns versículos 1 a 1 e vai comentando à medida que a gente avança. Salmo 36, versículo 1. Ele diz assim: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Aqui é interessante que fala que Davi está descrevendo o ímpio e o mal. E Davi ele sabe bem do que ele está falando. Porque, se vocês se recordam, na vida de Davi, o mal ficou presente muitas vezes. Ele viu o mal num guerreiro gigante que ameaçava o povo de Deus. Davi viu o mal num rei que ficou brigando com ele, que era para ser luz do mundo e reto e ser justo. Mas o rei acabou se corrompendo e acabou seguindo o caminho do mal. Ele viu o mal no meio de Israel, quando o povo de Israel se desviava e fazia o que era mal aos olhos de Deus. Ele viu o mal no formato de outros povos ao redor de Israel. Ele até viveu um tempo lá, né, com os filisteus. Ele viu o mal na própria casa dele, quando um dos filhos dele, ele teve vários filhos, mas um especialmente se levantou contra ele e que ele fez uma rebelião e queria tirar o trono dele, né? Imagina só. Davi viu o mal no próprio coração, né? Como vocês sabem. Então, Davi ele sabe do que ele está falando aqui. Ele está descrevendo o coração do ímpio e ele conhece muito bem. E ele fala que o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Vocês já viram aqueles desenhos assim que às vezes aparece um anjinho de um lado e o diabinho do outro? Na verdade, Davi está falando aqui não é um anjinho e um diabinho. Na verdade, é só um diabinho, no coração ainda, sussurrando, falando ao coração do ímpio. Você já nasceu assim, esse é o ponto. E aqui Davi está falando assim que essa é uma condição. Ele está descrevendo o ímpio, mas essa é uma condição de todo mundo, né? Você, como bem apontado, todo mundo já nasceu assim. Todos os nenéns que nascem já nascem assim, nessa condição. Você não precisa escolher. Esse é um ponto importante. Esse caminho, todo mundo já está nesse caminho. Davi está descrevendo aqui, né, o ímpio, mas se a gente... E justamente por esse fato de que todo mundo já nasce assim, não é somente para a gente pensar nos supervilões, ou naquele camarada que está na solitária no presídio. Não, ele está dizendo que está fazendo uma descrição do ímpio, né? E nós não devemos nos enganar que somente está falando desses caras que estão na solitária ali, super perigosos. Todos nós já estamos nesse caminho. Porque quem aqui já não dormiu, como diz, maquinando mal, que a gente vai ver aqui? Quem nunca deixou o coração correr, deixa o coração maquinar o mal e pensar tudo que vier nele, você vai ali trabalhando. Ou nunca aconteceu com vocês de você ouvir a voz da consciência e falar, não vai por esse caminho. E mesmo assim você vai. Ou até mesmo quem aqui nunca viu, estava tão perdido que já nem sabia o que era certo e errado. Que é o que Paulo vai falar lá em Romanos,
que ele pega emprestado de vários salmos, inclusive desse salmo aqui. Olha o que diz o versículo 2. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. É aquele camarada que assim, já não sabe mais o que é certo e errado. As coisas estão tão bagunçadas que a pessoa está cega mesmo. E a gente pode ir por esse caminho. A gente pode suprimir a consciência de Deus e a gente depois já não sabe mais o que é certo e errado, já está completamente cego. E todos nós estamos nesse caminho. E volto a ressaltar, Davi sabe do que ele está falando. Porque o próprio Davi tomou decisões na vida dele que eram claramente erradas. Mas você vê Davi fazendo as coisas. Davi não está enxergando isso, não? Então, ele sabe do que ele está falando. E isso acontece com a gente mesmo. Versículo 3. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. Aqui, Davi continua descrevendo a situação do ímpio. E é deplorável mesmo. Assim, se olha assim, é bem ruim mesmo. Assim. E assim, apesar de existir pessoas que não acreditam em Deus, mas que fazem coisas boas, que são amáveis, que são bons cidadãos, bons familiares, isso nós chamamos de graça comum. Deus não deixa o mundo correr solto assim, né? A mão de Deus, ela abençoa o mundo, ela segura o mal. Mas vai chegar um tempo que Deus vai julgar o mal. Mas sim, existem coisas boas no mundo, mesmo para as coisas que estão, para as pessoas que não estão em Deus, mas pela graça comum dele, como nós vamos ver nos próximos versículos. Mas fundamentalmente, quem não tem Deus fica perdido mesmo. O mundo já não existe mais um padrão moral, as coisas são... Cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, para usar um versículo que a gente viu bastante em Juízes. Na arte, deixa eu ver se ele fala diferente. É basicamente a mesma coisa. No versículo 4 ele continua com a descrição. Mesmo à noite trama maldades, suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Se vocês já tentaram fazer uma coisa que é certa, a gente descobre que é quão difícil é você fazer o bem quando você se esforça, tem que tomar uma decisão muito difícil e você tem que ir contra a maré. Eu imagino que cada um que já passou, quando a gente tem que se esforçar para fazer alguma coisa que é boa. E eu tenho certeza que vocês já passaram por essa situação de que realmente não é fácil fazer o bem. Aqui ele fala assim, né? Não se esforça para fugir do mal. Às vezes exige esforço da gente fugir do mal. A gente tem que fugir, a gente tem que se segurar. Não é uma tarefa fácil. Para o ímpio, que não tem um padrão moral, isso é uma escolha que deixa se levar. Ele não tem esse esforço, nem tem nem por que fazer isso. Ele não sabe o que é o certo e errado, as ações dos ímpios estão todas distorcidas, tem coisas que são claras, mas tem muitas outras coisas que, na cabeça do ímpio, é só ver o que eu quero mesmo, só ver o que é melhor para mim. Então ele nem se esforça para fugir do mal, porque já não existe padrão de certo e errado. Não tem discernimento. Não tem uma regra. Já se perdeu tudo assim. Então, o que importa é ser feliz, né? o que importa é só uma escolha, é só uma escolha entre o que eu quero, o que é melhor para mim agora. Então assim, se isso for mal aos olhos de Deus, para ele não importa. Não tem que se esforçar. Nas cartas de Paulo, quando a gente lê assim, o Paulo ele fala que a gente tem que agir de uma forma, né? Ele traz uma série de regras ali.
E não é fácil que Paulo está propondo. Só que para o ímpio não é assim. Ele não tem que se esforçar para fugir do mal. Não se esforça. Como diz aqui no versículo 4. Mesmo à noite trama maldades. É bem ruim mesmo essa descrição do ímpio aqui. Que até Miqueias, numa das escolas militares que nós vemos, fala de à noite maquinar o mal. Que o pastor Cláudio até exemplificou políticos, que na madrugada das decisões do Congresso é uma maquinação de mal. É uma maquinação de mal. Mas, apesar de nós sempre pensarmos nessa... de fato, os políticos são ruins, mas nós também já fizemos isso. E o ponto é aqui que... se a gente parar para pensar, o problema central da humanidade não é exatamente... Às vezes a gente se confunde, acha que os problemas das pessoas são de um tipo, mas na verdade é a falta de temor de Deus. E eu explico. Se você chegar para as pessoas e perguntar para elas qual que é o problema no mundo, que tipo de resposta vocês acham que vocês vão ouvir? Chega para um amigo ou para um colega e fala: o que você acha que tem de errado no Brasil? Qual que é o problema do Brasil? Corrupção, impunidade, é a falta de punir o mal adequadamente. São as leis frouxas. Nome de político vai vir toda hora. Ah, não, é falta de educação básica nas escolas. É a falta de oportunidade, é a falta de emprego, é a falta de dinheiro. Muitas coisas vão surgir na mente das pessoas, inclusive na nossa. Mas são coisas que são derivadas de um problema apenas. É a falta de temor de Deus. É a falta de crer que existe um Deus e viver como se ele de fato existisse. O ímpio, ele não crê em Deus e não vive como se Deus existisse. Alguns cristãos creem em Deus, mas também vivem como se Deus não existisse. É como que nós chamamos de um ateísmo praticante. Um ateísmo prático. Ah, Deus existe, mas ele não está muito preocupado se eu faço isso ou aquilo. Então, assim, é como se ele não existisse. Então, fundamentalmente, o problema do mundo é esse, é a falta de temor de Deus. As outras coisas são tudo consequência dessa primeira. Não é à toa que quando Cristo veio, ele fala: eu não vim resolver o problema de Roma, que vocês têm com Roma, ou o problema da violência aqui, ou por causa desse problema. Eu vim resolver o problema principal da humanidade, que é o pecado. E as coisas que decorrem do pecado vão se resolver se Cristo resolvesse o problema principal, como ele o fez. Então Davi, ele sabe do que ele está falando aqui, porque ele viveu isso na vida dele. E ele está indo no âmago do problema, no centro das coisas. Todos os problemas que existem no mundo decorrem, de fato, nós nascermos em pecado e nós continuarmos no pecado e não ter o temor de Deus. É esse o problema de toda a humanidade. Paulo, ele fala lá em Romanos, quando ele está descrevendo o problema da humanidade, ele fala, esse é o problema dos ímpios. Todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo. Mas algumas pessoas fingem que ele não existe e suprimem a voz da consciência dizendo, não, Deus não existe. E as pessoas se recusam a dar glória a Deus, se recusam a adorá-lo e se recusam a ser gratos a Ele. Paulo trabalha isso lá em Romanos 1, 2 e 3. Mas olha um ponto de virada aqui. Davi, ele está descrevendo o ímpio, descreve o mal, ele está falando aqui que o ímpio distorce as coisas, ele não tem senso de certo e errado, ele fica à noite na cama tramando o mal, e que isso é um problema de todos nós. Mas olha como ele, a partir do versículo 4, ele faz esse ponto de virada. Versículo 5. Alguém pode ler, por favor, na versão da Ara? A tua misericórdia, Senhor,
Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelentes nuvens. Olha que interessante. Aí está falando como misericórdia, né? Tem alguém que tem uma versão diferente de misericórdia? Fidelidade. Na NVT está dizendo o teu amor, Senhor. Aqui é aquela palavrinha que nós trabalhamos muito em Juízes e em Ruth, que é o Hesed. É um termo hebraico que é comumente traduzido, depende do contexto, como benignidade, misericórdia. E essa palavra, ela aparece em 3 versículos. Aparece no 5, aparece no 7 e aparece no 10. E está falando de Deus que essa misericórdia, esse amor de Deus, ele não é que Deus age amorosamente, ou que Deus ele tem um sentimento dentro dele que faz ele agir assim. Não, ele é assim, faz parte da natureza dele. Ele é o próprio amor. De modo que, olha como Davi está colocando em contraste uma coisa contra a outra. Ele acabou de descrever aqui o ímpio e como ele age, como o ímpio fica tramando mal. Ele agora fala do próprio Deus. De modo que as coisas que parecem bem sombrias até o versículo 4 começam a tomar uma outra forma a partir do versículo 5. E olha como Davi usa aqui. Ele fala que Deus, teu amor, Senhor, é imenso como os céus, e a tua fidelidade vai além das nuvens. Isso aqui, Davi está dizendo, está usando uma figura aqui como se, sabe quando já viu, tem declarações que falam, eu te amo daqui até a China, te amo daqui até a Lua, essas coisas. Davi está fazendo a mesma coisa. O amor de Deus é tão grande, até os céus, você não consegue imaginar o que é isso. Ou a fidelidade vai além das nuvens. Davi está sendo hiperbólico aqui mesmo. Ele está falando, é tão grande que, sei lá, você nem consegue imaginar. Qualquer coisa, a maior coisa que você consegue imaginar para o povo daquela época lá era o céu, as nuvens. Então Davi usa essa figura aqui para poder descrever o amor de Deus. Você quer dizer que é com o povo da época, na época as nuvens. Nossa, é maior do que um celular, maior do que uma TV que tem internet acessada, etc. Ou maior do que o telescópio o Hubble, ou James Webb, que está indo até os confins do universo. Seria algo assim também. Mas Davi está dizendo que existe um problema no mundo e no ímpio. Mas o Senhor é cheio de amor e de misericórdia. Porque imagine se o Deus Todo-Poderoso fosse mau. Aí a gente tem um problema. Certo? Teríamos um grande problema. Mas não. Davi está dizendo aqui que o teu amor, Senhor, é imenso como os céus. E essa palavrinha Hesed, como nós vimos em Juízes e Ruth, ela descreve uma misericórdia de Deus, uma fidelidade, um amor que é intrínseco ao próprio Deus. Ele é assim. De maneira que nós não que nós não precisamos nos preocupar, mas é um amor que não depende de como nós vamos responder a esse amor. Quando a gente nos nossos relacionamentos, a gente quer ser correspondido. É unilateral. Talvez só as mães e os pais conheçam isso em relação ao amor aos filhos. Não depende do amor do seu pai ou a mãe, se eles são correspondidos, para ele amar os filhos. Mas mesmo os pais ainda podem ter esse problema, né? Porque nós somos pessoas, mas Deus não é assim. Não depende se nós respondemos Deus com o amor de volta, ou se nós agirmos de alguma maneira. Esse amor que está dizendo aqui, Deus fala assim, não depende de se vocês vão me corresponder ou não. Como a gente viu muitas vezes em Israel. Deus falava assim, olha, essa é uma aliança que eu vou fazer com vocês. Eu vou abençoar vocês e vocês seguem os meus caminhos. Vocês guardam as minhas palavras. E assim nós temos uma relação. E o povo de Israel nunca cumpria. Ou cumpria só durante algum tempo. E Deus falava, mesmo assim, eu vou cumprir o que eu disse. Eu vou cumprir a minha palavra. De modo que assim,
não depende da maneira como a gente responde. Deus sempre vai ser amor e misericórdia e fiel. É o que Davi está dizendo aqui. Versículo 6, alguém pode ler? A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Olha que interessante, Davi continua aqui descrevendo outro aspecto de Deus, da justiça. É muito interessante porque ele está falando de amor e de justiça. De modo que, às vezes as pessoas podem falar, Deus é amor, então Deus não pode ficar julgando as pessoas. Mas não é totalmente certo, porque imagina um mundo onde não tem justiça. Você não ia ter amor. Porque vamos supor que você ama criancinhas. Você ama uma criança e tal, mas alguém comete um ato atroz contra uma criança. Você ia se sentir amado? Você se sentia em paz se não houvesse justiça para a criança? Uma coisa não consegue ser distante da outra. Deus não tem como ser amoroso e não ser justo. Porque o mal existe. E se ele não pune o mal, a gente não tem paz. As pessoas... Isso é muito fácil de ver. Deus é amor. Tá, mas é a justiça. Não tem essa de ficar julgando o mal. Não. Pense nas coisas horríveis que acontecem no mundo. Se não tiver julgamento do mal, não tem como ter amor. Se você ama alguém, você quer justiça para esse outro alguém. Essas duas coisas estão juntas. E é interessante que Davi está falando do amor e da justiça porque ele acabou de descrever o ímpio e como existe o mal no mundo. Então, ele está descrevendo que Deus é amor, totalmente amor, faz parte dele, ele é o amor e ele também é justiça, de modo que nós, apesar de existir o ímpio, Deus vai julgar o mal. E também agora, apesar de dar um alívio para a gente, também traz uma preocupação. Porque ele acabou de descrever o ímpio e, em certa medida, nós também temos esses problemas que Davi acabou de descrever no versículo 1, 2, 3 e 4. Todos nós temos nosso dia que nós agimos como um ímpio, que nós tramamos o mal, que nós falamos coisas erradas e que às vezes nós ficamos confusos e a gente nem sabe mais o que é certo e errado. Todo mundo tem. E nós acabamos de ver que Deus é amor e justiça. Então, isso traz um problema para a gente. Porque o ímpio, ele vive como se não fosse ter julgamento. Não existe Deus, não existe certo e errado, e não tem importância das coisas que eu faço. Davi está falando que não. Não é esse o ensino bíblico. Porque Deus é amor, mas ele é justiça também. E um dia ele vai punir o mal. Às vezes ele vai punir o mal aqui na terra, mas existe um tempo que Deus vai punir plenamente o mal de maneira perfeita. Mas ele continua aqui no versículo 6. Tua justiça é como os montes imponentes. De novo, olha que Davi sendo hiperbólico. Os teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. Olha que interessante. Ele, de alguma forma, Deus não é que ele cuida só da gente, ele cuida da gente, mas também ele cuida dos animais. Deus é um Deus profundamente preocupado e se relaciona com a criação dele. Não somente conosco, mas também até os próprios animais são cuidados por Deus. Então aqui, Davi acaba de fazer essa comparação entre dois caminhos. O caminho do ímpio e o caminho de seguir a Deus. E se por um lado nós estamos aliviados, porque Deus não é um Deus mesquinho, Deus não fica maquinando o mal, ele não fica, alguma coisa aconteceu e Deus fica tramando como ele vai punir, como ele vai ou agir. Os pensamentos de Deus não são assim, ele não é pego de surpresa, assim, alguém faz uma coisa, ele fica errado assim. Ele fica, alguém fez uma coisa errada e ele fica, eu vou pegar esse camarada. Deus não é assim. Às vezes a gente pode pensar que Deus é um Deus de, vou te pegar, hein, vou te punir, hein.
como se tivesse um monte de regras que Deus fica lá do céu anotando as coisas que você faz, fica, Deus não é assim. Tem as suas escolhas, tem as suas consequências, né? Você, vamos dizer, se você fizer, você se arrepende, mas eu acho que você vai ter a consequência Sim. aqui, entendeu? Se você fazer errado. E Deus não é assim, tipo... Não é que Deus vai te punir, você escolheu, você vai escolher. E são escolhas que nós fazemos, como você disse, mas Deus não precisa escolher dois caminhos. Ele não é assim, ele criou os caminhos. E é que isso fica mais claro pra gente. Davi está descrevendo Deus, mas quando vem o próprio Deus encarna e a gente vê a face de Cristo, Deus é assim. Deus não é alguém que fica, vou te punir. Não, a face de Deus é Cristo. Cristo é a imagem, como é descrito nos evangelhos, é a imagem do Deus invisível. Tem algumas passagens no Antigo Testamento que Deus é como... Vocês já viram a imagem de quando... Todo mundo que gosta de animais, assim, principalmente animal novinho. Já viu o cachorro novinho quando nasce? Ou o gato, ou aqui, como é utilizado aqui, cabritinho. Novinho, assim. E você pega no colo, assim, e fica passeando com ele. Já viram essa imagem, né? A descrição de Deus no Antigo Testamento é de alguém que pega como fosse um cabritinho novo, põe no colo e passeia com ele. É a imagem que eles usam. Na nossa seria, pega um cachorrinho novo, ou um gatinho, ou qualquer animalzinho pequenininho, põe no colo e sai passeando por aí. Deus é assim. Deus pega no colo e cuida como se fosse um animalzinho pequeno que cuida. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento é a face de Cristo. É o próprio Deus, é Cristo. Então assim, Deus não fica, como diz aqui nos meus 4 versículos, alguém fez uma coisa errada que Deus falou que é errado e ele fica nervoso assim. Às vezes fala que Deus se ira, ou que Deus se arrepende, mas é só para a gente entender mais ou menos. Mas Deus não é, ele não é inconstante. Ele está assim, alguém faz uma coisa errada, ele fica nervoso, eu vou te punir agora. Não, não é assim. Primeiro porque Deus ele não está inserido no tempo. As coisas não passam assim, do passado para o presente para o futuro. Ele já olhou toda a história de uma vez inteira. Assim. Não é um tempo que vai passando para Deus. Deus já viu tudo. Todas as coisas de uma vez só. Instantaneamente Deus já sabe, passado, presente e futuro. Então assim, ele não tem como ser pego de surpresa. Ele não tem como ficar pensando, fulano fez isso, agora eu tenho que agir dessa forma. Não é assim. O que Deus como Davi descreve aqui, amoroso, benigno, fiel, justo e que cuida das pessoas e dos animais. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui qual que é a diferença entre o ímpio e o próprio Deus. Felipe, mas não tem uma passagem que fala que Deus põe aquele que ele ama? Sim. Onde que se encaixaria isso? Assim, Deus pune, assim, mas a imagem que eu quero trazer. Não é que Deus fica maquinando, vou punir você. Nesse caso, nessa passagem específica, está falando que Deus ele faz essas coisas com os justos para trazer o justo para perto. Mas assim, é que a gente acha que Deus... Você vingou, né? Deus fica com um caderninho assim, o que ele vai fazer? Você vai fazer o bem? Então eu vou abençoar ele. Ele vai fazer o mal? Não, então eu tenho que punir ele. Isso, Deus pune, às vezes ele pune o justo, às vezes ele pune o ímpio, mas não é, Deus não fica esperando uma reação nossa, assim. É um julgamento totalmente perfeito. Deus... Que ele corrige mais a gente é pela palavra, né, querido? Porque vamos supor, você vem na igreja, sempre tem uma correção, uma exortação. E os acontecimentos, eu acredito que é o que a Fernanda falou. Você planta e você não adianta. Você vai ter o perdão, mas a colheita você vai ter. Seria assim?
É assim. É que a gente coloca. É que a maneira como é descrito, a gente acha que Deus age como a gente, é isso que eu quero dizer. Mas não é assim. A gente tenta trazer isso, Deus vai punir, Deus ele fica irado, ou Deus... A gente usa essas figuras de linguagem para a gente tentar compreender. Mas a gente não precisa ficar preocupados, porque assim, a gente... Tem dia que a gente acorda e dá pá virada mesmo. Tem dia que a gente acorda e a gente não tá bem, a gente fica nervoso. Tem dia que a gente fica extremamente alegre. A gente come um negócio legal, nosso cérebro é inundado de hormônio, dopamina, essas coisas, a gente fica feliz. Assim. A gente toma café e fica feliz. A gente é inconstante. E que Davi está dizendo aqui que Deus não é assim. Davi, por exemplo, ele pecado lá Batseba. E aí ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus, né? Esse é o ponto. Ele conhece a tendência, ele sabe qual é a pessoa que tende a se arrepender e mudar de vida. Exato. Eu vou até mais além, assim, Deus, nem que a pessoa tenha tendência a se arrepender, Deus vai fazer ele se arrepender. Porque é Deus que coloca esses sentimentos na gente, né, de arrependimento e tal, que é o próprio Deus. E esse é um ponto importantíssimo aqui, né? Que Deus é justo, Deus é bondoso. E o problema que vem disso nós agimos mal muitas vezes. E Deus é amor e justiça. E traz uma preocupação pra gente. Esse é o ponto que eu quero dizer, que eu estou dizendo que a gente não precisa ficar preocupado se Deus vai me punir, porque Deus não é inconstante. A gente não precisa ficar preocupado se Deus acordou irado, como seu chefe. Não, meu chefe hoje acordou, tá nervoso, eu nem quero falar com ele. Deus não é assim. Mas às vezes assim, o temor, eu acho que o temor vai levar você ao arrependimento. Não a pensar assim, agora eu me sinto punido. Não é isso, né? O temor ele vai assim, Fiz besteira. Pisei na bola. Então, o ponto é que Deus ele vai agir de uma maneira que ele vai fazer a gente se voltar para Ele. Nosso coração que é inclinado, não porque nós temos um coração inclinado, ou porque você acordou, não, é o próprio Deus que trabalha isso na gente. De modo que em Cristo, e por causa da obra dele, nós não precisamos ficar preocupados mais de, Deus vai me punir. Não é isso. Algumas pessoas acham que o temor do Senhor aqui, né, é um monte de regras que a gente precisa ficar com medo, mas não é exatamente isso que a palavra diz. Ela fala que nós fazemos as coisas para Deus simplesmente porque nós fomos transformados e nós amamos a Deus. Como diz nos evangelhos lá, toda a lei se resume: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. De modo que as coisas que depois, quando nós fazemos para Deus, que ele vai descrever aqui nos próximos versículos, não é porque Deus é um temor de Deus de ficar com medo de Deus, mas é um temor de Deus porque você ama a Deus. Então Davi faz o contraponto entre o mal e a benignidade de Deus. E ele continua no versículo 7. Alguém pode ler, por favor? O 7, o 8 e o 9. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da moldura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Olha como então Davi segue descrevendo Deus e como ele age, né? Na NVT aqui ele diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Deus abençoa a todos. Como eu disse alguns minutos atrás, tem gente que nem sabe que Deus existe e tem uma vida boa. Deus acaba abençoando inclusive as pessoas que não
creem nele, que falam com todas as letras que ele não existe. Tamanha a misericórdia de Deus. Toda a humanidade se beneficia disso, de certa maneira. E ele diz, tu os alimentas, versículo 8, tu os alimentas com fartura de tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias. Ou seja, flui bondade de Deus e flui essas coisas e as pessoas aproveitam. Existem coisas boas no mundo, apesar de existir o mal também. Muitas pessoas nunca não ouviram falar de Deus ou nem querem saber de Deus, mas têm uma vida boa. E às vezes agem de forma bondosa com os outros. Isso o Salmo está reconhecendo. E isso é bênção de Deus. Deus dá da bênção dele para toda a humanidade. Seja para o rico, seja para o pobre. Assim como o pecado atingiu toda a humanidade, as bênçãos de Deus, a graça comum também é distribuída para toda a humanidade. Mas não é só isso, né? Versículo 9 que ele fala aqui. Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Isso aqui tem um paralelo muito interessante com... Os estudiosos dizem que João, quando estava escrevendo o evangelho dele, olhou esse versículo também. Ele pegou Gênesis, pegou alguns versículos. Alguém pode ler então João? João, o Evangelho ou uma das cartas? O Evangelho, ele fala da luz. Versículo... Qual capítulo? Primeiro capítulo de João, versículo 4, 5, 6 e 7 e 8. Do 4 ao 8. Na verdade, até o 9. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então você vê que interessante. Olha então essa descrição de João com esse versículo. Versículo 9, que a gente estava lendo no Salmo 36. Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Então os estudiosos dizem que João, através de muitos outros versículos, mas também desse aqui, escreveu essa parte desses versículos que fala que o próprio Deus era a luz, e a luz dos homens. E olha como ele se relaciona com esse versículo. Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Então, esse anseio de Davi, a descrição de Davi, e o problema que Davi fala aqui, que olha, os ímpios eles agem dessa forma, e Deus é justo, totalmente bom. E tem um problema aí, porque nós somos muitas vezes ímpios. Mas o anseio de Davi, e toda essa descrição, é cumprida em Cristo. E tudo que Davi estava falando, que Deus é benigno, que Deus é bondoso, que Ele é a luz, depois é cumprido em Cristo. De modo que essa preocupação que é um alívio saber que Deus é bom, nós podemos confiar nele, que Deus não vai acordar um dia nervoso, um pouco mais sem paciência e vai punir a gente. Ou que eu aprontei aqui, Deus, e agora Ele vai me punir. Não é assim. É um alívio pensar que Deus é totalmente bom, totalmente justo, que a gente pode confiar nele, que Deus vai punir o mal, mas também é um problema, porque nós muitas vezes praticamos o mal. Mas esse problema depois é resolvido em Cristo, porque depois, como diz João, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus vem à terra e resolve isso. De modo que a gente fica mais aliviado. A gente não precisa ficar com medo de Deus, como Deus vai me punir, ou Deus vai... Não. E nem assim, eu vou fazer as coisas boas, porque se eu não fizer, Deus vai... Não é assim. Nós agimos assim. Deus não age dessa maneira.
Olha o versículo 10. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurram. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantaram. Alguém pode ler na versão, esses últimos versículos, desde o 9 até o final? Nessa da igreja mesmo, da Ark ou na Ara. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé do soberbo, e não me mova a mão de Deus. Ali caem os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Então olha que interessante, né? O anseio de Davi, a descrição que Davi faz, né? Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Isso é plenamente cumprido em Cristo. Tudo que Davi pediu, não somente o que ele pediu, mas a descrição de Deus, tudo isso é cumprido em Cristo. De modo que nós ficamos mais tranquilos. O temor de Deus, que antes que às vezes pode ser medo, temor de medo, vira um temor mais de respeito, de amor. Eu não vou fazer isso porque Deus falou que não é para eu fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, eu não quero fazer algo que aborreça Ele, que é bem diferente. Por fim, Davi apresentando esses dois caminhos, esses dois contrastes para nós, às vezes tem coisas que a gente escolhe na vida que as consequências são até tranquilas, assim. Se você decide comer uma feijoada em vez de comer uma comida leve, a consequência às vezes pode ser uma azia. Depois você toma um remédio e passa. Consequência de você às vezes comprar um carro que é um pouco mais caro, ou que não tem ar-condicionado, as consequências são relativamente tranquilas, assim. Vai sair de um jeito, mas depois você pode consertar. Mas Davi aqui apresenta dois caminhos que têm consequências eternas. E que não é simplesmente, se eu escolhi o caminho do ímpio aqui, depois eu conserto, depois eu vou ter tempo para corrigir. Não é assim. De modo que, sim, existem dois caminhos a ser escolhidos, mas a consequência deles são consequências eternas. E, pelo fato de ser consequências eternas, isso deveria ocupar mais a nossa mente. Nesse sentido. Eu lembrei da pregação do pastor Cláudio, no animal aqui, ele falou dele que fala assim. Pode ir. Então, aqueles que temem ao Senhor calam cada um com seu companheiro, e o Senhor atende e ouve, e há uma melhor escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Colocá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, essa é uma escolha importante, né? E eu espero que tenha ficado claro, assim, né, o caminho que Davi apresenta aqui. E pelo fato de ter consequências eternas, não é simplesmente que você escolheu, não é igual escolher um carro ou outro, um tipo de comida ou outro, né, ou qual série você vai assistir. É um caminho é uma escolha muito mais séria e mais complicada, de modo que talvez seja a única escolha que nós devemos realmente fazer em nossas vidas, no sentido de o que eu vou fazer? Vou seguir o caminho do ímpio ou seguir o caminho de Deus em Cristo? De modo que, apesar de ser o caminho de Deus, as pessoas falam, o caminho é muito difícil, seguir a Deus, e não quero seguir, eu quero viver a vida. Mas
É como tem aquela passagem que fala: hoje vão pedir a tua alma, você acumulou tesouros, e o que você vai oferecer por ela? Se as pessoas realmente soubessem das consequências que é o caminho da iniquidade, talvez elas não trocariam a alma delas por um prato de lentilhas, por assim dizer, né? Porque é isso que Davi está propondo para a gente. Tem o caminho do ímpio e tem o caminho de Deus. E tem consequências eternas, porque ele vai um dia julgar todo o mal de maneira definitiva. Quem escolhe o caminho da iniquidade está trocando a alma dele, a bênção dele, por um prato de lentilhas. É algo importantíssimo de assunto eterno, por um prazer momentâneo, ou vou só seguir aqui o que eu acho que é certo e está tudo bem. Tem um autor que diz que o caminho do ímpio é como se ele estivesse andando no trilho do trem, e vem o trem avisa, sabe aquele apito do trem bem alto, e o coração dele nem se abala. Imagina você estar no caminho, no trilho do trem, ou você ouve o barulho do trem vindo. Você fala: não, eu vou abaixar aqui para pegar essa flor aqui, vou sentar aqui um pouquinho para descansar no trilho do trem. É loucura, né? O ímpio é assim. Ele está no caminho dele, Deus está avisando, o trem está vindo. Ele fala: depois eu vejo isso. Então essa é a maneira como Davi está comparando esses dois caminhos. E pelo Evangelho nós temos uma saída, por assim dizer, maravilhosa, que não é tão difícil assim. Na verdade, Cristo fez tudo pela gente. A nossa parte que nos cabe é já bem mais tranquila e bem mais fácil. Como ele diz lá no Evangelho, o fardo dele é leve e suave. Eu paro por aqui então. Algum ponto, irmãos, que nós vimos aqui, que um comentário além desses que foram... Eu ouvi a pregação, né, e a população, que escreveu aqui mais ou menos o que você falou. Um grande abismo. Todo mundo está caminhando por esse abismo. Estão cegos, não estão vendo nada. Deus chamando. Tem aqueles que se voltam para Ele, né? E Deus consegue resgatar. E aqueles que não ouvem estão indo para o abismo. Estão cegos, não enxergam nada. Tudo com o olho vendado. Isso eu achei bem interessante. E a humanidade caminhando para o grande abismo. E aqueles que ouvem a Deus e voltam para Ele, Deus consegue. E essa é a boa notícia para nós, né? Deus vai trazer justiça, mas Ele mesmo é aquele que oferece um caminho. Tem um caminho que é de crer em Cristo. Que Ele, apesar de vai julgar o mal, mas Ele é bondoso, amoroso, misericordioso, Ele oferece um caminho para todo mundo seguir. Basta só ter fé em Cristo. E é bem isso. Mais algum outro ponto? Amém, então, irmãos. Então, fica